Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que é a nossa casa, de todos nós. Que hoje, que está friozinho, que vocês saíram de casa, parabéns para vocês, né? Sair de casa para vir aqui para se melhorar. Eu acho que cada vez que a gente vem aqui, a gente melhora um pouquinho mais. Ou pelo menos tenta, né? E hoje, antes de fazer a oração, eu vou falar uma historinha bem curtinha que eu tive essa semana que me passaram. Ela foi muito linda. Que tinha uma criancinha pequena com seu pai no pátio da casa. E de repente a criança perguntou: pai, o que é Deus? Que tamanho tem Deus? Aí o pai pensou. Aí ele olhou para cima, estava passando um avião, aqueles Boeing grandão, aquele esquinho de atrás branco. O que você está vendo ali? Eu acho que é um avião. Mas é pequenininho, né? Parece. Então amanhã nós vamos passear. Nós vamos terminar essa história. Aí no outro dia, pegou a filha e foi para o aeroporto. E chegou lá, estava um Boeing grandão lá, parado. O que você está vendo? Um avião grandão, pai. Coisa bem linda esse avião. Pois é. Esse é o mesmo que passou ontem lá em casa. Que deu só o risquinho branco atrás. É o mesmo avião. É mesmo? Sabe qual é a diferença? Porque aqui tu está mais perto dele. Então tu aprende. Quanto mais perto tu estivesse perto de Deus, maior ele vai ser. Mais ele vai chegar perto de ti. Então, na vida da gente, que a gente tenha sempre Deus perto da gente. Eu achei muito lindo isso. Então, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos fazer a nossa oração. Meu Deus, amigo Jesus, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado pela nossa vida, pelo nosso ar, pela nossa comida, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pela nossa família e por ter tu, meu Deus, pertinho de mim. Ou eu querendo sempre chegar mais perto de ti. Que de hoje em diante, cada dia, eu faça mais um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou através do Evangelho. E como eu sempre digo, que hoje eu seja um pouquinho melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Vamos lá, meu amigo. Vamos trabalhar. Obrigado, irmão. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui de novo. Que felicidade, que honra. E nós agradecemos muito o convite dessa turma maravilhosa. Um abraço fraterno dos irmãos de Rio Pardo, da nossa casa espírita, Allan Kardec. Como está ali escrito, a nossa proposta de reflexão é o despertar de um novo ser. E essa reflexão está baseada, inspirada, trabalhada toda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Lá no item 17 deste capítulo, lá no item 3 deste capítulo 17, está o homem de bem. Então, esse despertar do novo ser é exatamente isso. É o despertar de um novo homem. Aquele novo homem do nosso apóstolo Paulo de Tarso, que nós precisamos despojar-se do homem velho para abraçar o homem novo, o homem de bem. E nós vamos assim, nestes minutos,
abordar, trazendo sempre para o nosso dia a dia as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas mazelas todas, tentando o máximo possível levar para o tema estes aspectos do nosso dia a dia. Porque aborda o tema nossa evolução espiritual, essa busca por um ser humano mais completo, mais compassivo, refletindo principalmente a prática do bem, da paciência, da generosidade, da moderação, do bem, que caracteriza exatamente e que definem esse homem de bem a qual o Evangelho nos remete. Então nos diz o mentor Emmanuel, quando fala em renovar, despertar, ele diz numa mensagem muito linda o dom de renovar a vida. O dom de renovar a vida desde o momento em que nós nos acomodamos carinhosamente no útero materno até o momento em que nós nos retiramos da existência física. A vida, ela é um convite e ela continua em sucessivas mudanças, esse despertar, sim, do novo ser. E aí nós vamos vendo na nossa vida que os quadros vão se renovando sabiamente, como tudo muda, os ambientes também vão se renovando, pessoas vão embora, pessoas chegam e os horizontes vão se renovando. Mas nós não podemos permitir, embora seja desafiador por demais, que as circunstâncias, as provações, as expiações retirem de nós esse dom divino de renovar. Porque isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é uma potencialidade que Deus, nosso Pai, o Criador, colocou dentro de nós. Esse dom de renovar a vida. Começando pela nossa própria renovação. E é isso que nós vamos trabalhar. Se nós renovarmos a nossa mentalidade, se nós renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, renovarmos a nós mesmos, automaticamente a vida irá refletir todo esse processo de renovação, que é a grande proposta educativa da doutrina espírita, que a gente fala tão repetidamente, reforma íntima. Então esses processos profundos do despertar, de renovação, eles começam aqui dentro dos nossos corações. Por quê? Porque não quer agredir ninguém. Deus não agride, de forma nenhuma. E se Ele nos deu o dom de moldar, de renovar a nossa vida, o dom de escolher os caminhos, escolher de modo relativo muitas vezes, o dom de fazer a nossa caminhada por nós mesmos, Ele respeita e muito, muito, muito a todos nós. Por isso que a renovação, e as circunstâncias, elas vão precisando ser de espontânea vontade e vão pressionando os fatos, os acontecimentos exteriores. Vão agravando, pressionando para que nós interiormente mude, que é a grande finalidade. Então ninguém é agredido na sua intimidade, ninguém, para que nós possamos realizar esse processo de renovação e de despertar. E temos que lembrar também que nisso tudo não há nenhuma mágica, nenhum milagre, nenhuma varinha que mude as pessoas. Nós temos o poder de renovar, mas nós podemos usá-lo ou não usá-lo. Depende de cada um de nós. E aí, quando estávamos estudando, pesquisando,
E começamos a pegar os personagens do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as pessoas que Jesus conversava, e ficamos pensando assim, o que isso representa, o que isso diz para nós hoje? E aí, refletindo bem, vamos ver bem, não deixa nenhuma dúvida, é claro, que os dramas humanos, as mazelas humanas, os problemas humanos, não tem nenhuma diferença entre alguém que vivia naquela época, andando de carroça, e nós que andamos de Uber. Nenhuma diferença. Em termos de vida emocional, nenhuma diferença. Não há diferença. Naquela época, como hoje, já tínhamos necessidade de paz, de equilíbrio, de aceitação, de pertencimento, de afeto, de perdão, de compaixão, de aprender a conviver. Há muito e muito tempo. Esses temas continuam ecoando, continuam gritando nos nossos corações. E hoje, o que vemos é muito e muito isso. E aí ficamos pensando também, já estamos cansados de saber que nesta vida e dela nada se leva, que o tempo voa, que a vida passa num piscar de olhos, essa parte da vida, porque a vida é uma só e é infinita. Que não dá para prever tudo que vai e como e quando vai acabar. Que é preciso amar mais, que é preciso perdoar mais, viver melhor. Nós já sabemos de tudo isso. E como sabemos? Na teoria está decorado, está na ponta da língua. Está fácil de repetir essas frases. Mas sabe o que é difícil mesmo, meus irmãos? É aplicar essas verdades no meio da correria, no meio da mágoa, no meio do orgulho, das prioridades invertidas. Está difícil mesmo lembrar que antes de perder, nós temos que valorizar. E antes que as pessoas se vão, que partam, precisamos valorizá-las, abraçá-las, entendê-las, compreendê-las, do seu jeito, do nosso jeito. Difícil mesmo é escolher a paz antes da discussão. Ter a coragem de viver com profundidade e não só passar por essa vida, sobreviver. Precisamos pensar mais. Será que não estamos apenas sobrevivendo? Mas a grande verdade é que saber tudo isso não muda a vida e não muda mesmo nada. O que muda? Mas o que muda mesmo é a prática, é transformar tudo isso que nós já sabemos e bem em atitude. Aí muda. Aí muda. Esse é o despertar de um novo ser. E a mensagem da espiritualidade para que despertamos esse novo ser, Benoni vai falar, desperta, ó tu que dorme. Sensacional, Paulo de Tarso. É disso que nós estamos falando. É clara essa mensagem, mas como diz o nosso mestre amado, requer sensibilidades. Ele vai dizer olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir e agir. Temos sido cristãos sem Cristo. Esse, no meu pensar, é um dos maiores paradoxos da humanidade atual. E esse paradoxo precisa ser resolvido para que tenhamos uma nova família, uma nova sociedade, uma nova humanidade. Nada disso será possível
E nós precisamos, está na hora de nós bem compreendermos isso. Nada disso será possível sem a gestação e o parto de um novo ser humano. É disso que Paulo de Tarso se referia. Mais fraterno, mais solidário, de verdade, mais amoroso, mais gentil, com todos os seres da criação. Vegetais, animais. Um ser que saiba respeitar, conviver e aprender com as diferenças sem aceitar as injustiças. Precisamos mesmo de reflexões mais profundas. E deixarmos de agir como consumidores, atendendo necessidades importantes e necessárias, é verdade, mas que não são suficientes para a construção de um mundo com mais compartilhamento e menos acumulação. Precisamos mais cooperação e menos competição. Um mundo com mais nós de verdade e menos eu. E agradecermos pelo presente da nova manhã, do novo dia, dessa vida, desse despertar de ser novo que segue adiante. É disso. Agora, se nós percebermos que o teu gosto, que essa tua tendência, que essa tua inclinação não te aproxima de um ser humano ideal, que ela não é boa para o teu crescimento, para a tua evolução, para o teu despertar, você pode mudar. Nós podemos mudar. Até o paladar dos alimentos, se nós queremos, nós mudamos. Nós aprendemos a gostar de outras coisas e outras coisas. Nós podemos transformar completamente a nós mesmos, porque nós somos seres maleáveis e em construção. E é bom nós lembrarmos disso. E podemos eleger sermos de verdade seres humanos, mudando todas as tendências que se opõem a isso. E são tantas, porque o mundo é convidativo. Que estejam na nossa vida nesse momento estas coisas todas presentes, de fraternidade, de amorosidade, de bem-querer. Cuidado para não congelar coisas que são passageiras. E aí às vezes nos pegamos dizendo, eu sou uma pessoa desorganizada. Eu sou uma pessoa tão desorganizada. Não é nada. Mas não é mesmo, você está. Nenhum ser humano é desorganizado por natureza. É um vício passageiro que pode ser corrigido. Eu sou uma pessoa impaciente. Não é nada. Está impaciente. Nenhum ser humano é impaciente. Você está. É um vício passageiro que pode e deve ser corrigido. De tal maneira que as pessoas tenham de te conhecer de novo. E aí ficamos assistindo, todo mundo pensar, falar, se o mundo de regeneração vai chegar ou não, vai demorar ou não, se esse despertar aí de nós vai ser agora já. E aí no fundo pensamos, mas não é esse o problema? Não é esse o problema? Se o mundo de regeneração vai vir ou não vai vir, se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, o problema é se nós vamos estar nele. Essa é a questão a ser pensada, analisada e renovada. Porque não adianta nada ele chegar. Podia chegar hoje. A pergunta é, nós estaríamos aptos para esse mundo? E aí refletimos o Sermão do Monte, lindo, maravilhoso, Jesus na veia, como eu brinco.
Os eleitos vão estar neste novo mundo, os brandos, entre tantos outros, é claro, os pacíficos. Peguei esse item, os brandos e os pacíficos, bem-aventurados. Os que falam, os que pensam, os que agem com brandura, tranquilidade, manifestando paz nos seus comportamentos, nas suas ações, naquilo que dizem, preparando-nos para ingressar nesses novos mundos. Tudo isso até aqui é um grande desafio para nós. Todas as bem-aventuranças. Porque nós estamos acostumados à luta, à briga, à impaciência, à rebeldia, e isso é fácil de entender para nós. Basta olhar o nosso histórico, basta olhar o nosso currículo como criaturas. Basta olhar para nós há 200, 300, 400, 500 anos, lá naquelas velhas encarnações. E nós vamos perceber que a nossa herança vem das grandes guerras, vem da escravidão no Brasil, vem da Santa Inquisição, vem do nazismo, vem na Guerra Santa. É histórico de violência que não acaba mais. E nós vamos nascendo e morrendo no ciclo das encarnações, melhorando, é verdade, sim, sempre. Mas aquele homem velho de Paulo de Tarso, que precisa acordar e despertar, que passou por todos esses ciclos de violência, sobra ainda restos dele dentro de todos nós e cada um de nós. Mas aquele homem velho que passou, e aí nós podemos dizer, mas aquele dia eu gritei, aquele dia eu quase bati, eu ofendi, eu magoei. Eu não sou assim. Eu só perdi naquele dia a calma. Mas eu não sou desse jeito, assim, bruto, violento. E nós vamos argumentando. Foi só naquele dia. Que bom. Mas vamos a Allan Kardec, que não tem doutrina espírita, nem espiritismo sem Kardec. Vamos ver o que ele disse. E Allan Kardec disse isso. E aí recorremos ao Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec também deve ter visto alguém tendo um acesso de loucura, como diz agora, deve ter tido um piti, um surto, né? Kardec viu isso com certeza. Sabe que quando você briga, que você chuta, xinga, ofende, aqueles negócios, tudo que a gente faz, sabe? Isso está lá na questão 118 do Livro dos Espíritos, quando pergunta Kardec aos espíritos superiores: o espírito pode degradar, degenerar, perder a evolução, caminhar para trás? Que pergunta. E daí estaria explicado, né, meus irmãos, que naquele dia você perdeu a evolução. Por isso que você agiu, e nós agimos daquela maneira alcerrojada, selvagens. Porém, os espíritos respondem a Kardec dizendo que não. Que não. A evolução que o espírito adquiriu lhe pertence. E ele não perde mais. Não existe evoluir, não existe perder a evolução. Dito isso, infelizmente, aquele dia que você chegou em casa e que porque alguma coisa deu errada, você chegou bravo, chutando o gato, batendo no cachorro, não cumprimentou ninguém, bateu a porta da geladeira, aí aquele homem deve ter saído lá da caverna outra vez. Aquele dia, você não andou para trás. É você. Exatamente nós. É o que sobrou dos nossos períodos mais primitivos a despertar. E aí falamos assim, mas o que é isso? Querendo dizer que existe resto de um homem selvagem em nós? Eu não imagino. Quem diz é Kardec. E é lá,
E lá na questão 787 do Livro dos Espíritos, no item B, para se ter uma ideia da gravidade, o Livro dos Espíritos é assim. Kardec pergunta, os espíritos respondem. Quando Kardec não está satisfeito com a resposta, e são poucas, tem o item A. E para nós termos uma ideia, essa questão tem o item B. É pesado. E Kardec pergunta assim aos espíritos: quer dizer que os homens mais civilizados de hoje já foram selvagens e antropófagos? Pesado. Agora pensamos nos mais civilizados que nós conhecemos. Quer dizer que os homens mais civilizados de hoje já foram selvagens? Resposta dos espíritos a Kardec: tu mesmo já o foste antes de ser o que és. Eu quando vi isso aqui, que Kardec já foi selvagem, até me deu um banho. Mas verdade, temos chance. Temos chance. Mas nós temos que lutar contra isso. Essa é a proposta do despertar. Lutar. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir, para progredir, para trás nem para pegar impulso. Lutar mesmo de verdade contra essa herança que nós trazemos, gente. Todos. E essa luta é grande. E olha que tem sido, a gente está vendo aí, tem sido. Todos os grandes já foram selvagens, nossos modelos de evolução. E aí a gente pensa no Bezerra de Menezes, pensamos no Chico Xavier, Chico de Assis, Joana de Ângeles, e hoje são o que são. É pelo trabalho de pacificar a si mesmo. Não podemos perder esse ritmo. Eu queria contar uma história que eu não sei se vai dar em 5 minutinhos, eu vou contar. Porque ela resume tudo aquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos. Num mundo em que precisamos nos amar e precisamos nos evangelizar. Que a proposta é evangelizar. Muito bem, para encerrarmos. Paciência que ela é um pouquinho grande. Tinha um senhor espírita, um dirigente de um grupo espírita, muito grande, de uma cidade bem longe daqui. Não era. Bem tranquilo, não era. Foi convidado esse nosso irmão para jantar na casa de uma família de irmãos amigos. E lá foi o nosso companheiro espírita. Chegando lá na casa, tudo de primeira qualidade, tudo muito arrumado. Ele viu um lindo evangelho, um maravilhoso evangelho, em cima de um belo balcão. E aí então, na sequência, passaram para a sala de jantar. Estava na hora do jantar, a família com os 2 filhos. Serviram o jantar, tudo maravilhoso. Depois serviram um chá. Claro que ele aceitou o chá, agradeceu a família, se despediu e foi embora. Aí a mulher dona da casa chamou o marido. Ô, meu amor, o que foi? Respondeu ele. Nós não vamos mais chamar o nosso irmão aqui na nossa casa, não. Mas o que ele fez? Você não gostou? Ele é tão simpático, tão educado. Mas ele é mão leve. Que coisa, julgamento. Mas o que é isso, mulher? Coisa horrível que você está falando. Sim, eu coloquei 5 xícaras de chá, 5 pires e 5 colherzinhas de prata. E só voltaram 4. E aqui faltou, foi bem no lugar dele. Que é isso? Tu tá achando que o nosso irmão iria roubar uma colherzinha? Pois é, pegou. E nós vamos ver aquela colherzinha lá na próxima reunião, aposto. Julgamento. Aí no outro dia, em outro momento, eles se encontraram de novo. Aí o homem, sem saber de nada, bem tranquilo, chega a mulher: olá, meu irmão, tudo bem? Sim, tudo bem. E aí, o senhor gostou do jantar?
Ah, sim, muito, bastante. Maravilhoso o jantar. Mas o que o senhor mais gostou mesmo foi do chá, né? Eita, o marido cutucava a mulher continuou jogando indireta. Então o senhor gostou do chá mesmo? Colocou o açúcar nele, estava bom. O homem permaneceu tranquilo. Então a mulher e o marido se foram. No outro dia, a gente marca aí um outro encontro, um outro jantar, quem sabe um outro almoço. Fica tudo de bem. Passando um ano, a família chama o nosso irmão de novo. Agora para um almoço. E lá se foi o nosso irmão. Almoço de novo, tudo maravilhoso de novo. Serviram outro chá. E a mulher, de propósito, não colocou a colherinha na xícara do nosso irmão, só para ele pedir a colher. O homem, então, com o chá servido, pergunta: onde é que está a minha colherinha? A mulher: ah, meu irmão, eu que lhe pergunto, onde é que está a colherinha? E o nosso irmão, calmo, tranquilo: ah, minha irmã, então você viu que o dia que eu vim a colherzinha sumiu? Ah, então o senhor confessa? Claro, minha irmã, eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu escondi a colherzinha dentro do evangelho que você lê. Você não achou a colherzinha até hoje? Um ano. No evangelho está lá. Gente, pensemos. O que nós estamos precisando? Jesus e Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nosso passe, né? Então, neste momento, pedimos a permissão do alto a iniciarmos o nosso passe. Continuando nos sentindo calmos e em paz, serenos, vamos sentir a presença do nosso amado Mestre Jesus, sua amorosa equipe de luz, que neste momento toca o nosso corpo físico e espiritual, levando embora todas as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos medos. Tudo aquilo que nos desarmoniza, que nos desequilibra, que nos aflige. Vamos sentir nesse momento a leveza, a paz, a harmonia e o equilíbrio de Deus, nosso Pai. Revitalizando, tratando, curando, suprindo o nosso corpo físico e espiritual. Pois o Pai tão bem sabe das nossas necessidades. A de cada um de nós, a de todos nós. Derramando também sobre o nosso planeta paz, esperança, harmonia e equilíbrio com o universo. Na certeza de que essas energias chegam aos nossos lares também, beneficiando a todos os ambientes e a todos os seres vivos que lá habitam. Abençoando, energizando também a nossa água. Agradecemos às equipes de luz, ao nosso Mestre amado, a Deus nosso Pai, por tudo que de bom nós estamos recebendo nesse momento, com as energias de amor, saúde, paz, luz, esperança, que assim seja.